Olá, Bruno, Germana, Vinícius, sejam todos muito bem-vindos. Emagrecimento extremo, é extremo o emagrecimento, Yasmin. Bezerra, Ana Luz, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, que é o tema que a gente dedica para a nossa relação a dois. Eu consegui entrar exatamente às 20h47. A internet não me deixa na mão, espero que não me deixe na mão até o final da live, certo? Antes de começar todos os nossos ensinamentos a respeito de relacionamento a dois, eu queria que vocês me dessem o ok, se estão me ouvindo. E aí eu queria lembrar vocês que eu tenho um canal exclusivo no Telegram e lá eu mando mensagens realmente exclusivas a respeito de relacionamento a dois em áudio. São orientações comportamentais. Que bom, estão me ouvindo, ótimo, fico muito feliz. A respeito de relacionamento a dois, a gente vai falar de pensamentos, emoções, comportamentos e uma série de outras coisas sobre essa temática. Se você não faz parte da minha rede, né, desse canal do Telegram, por favor, faça isso quando eu terminar essa live. Não faça isso agora, tá? Porque senão você perde todos os conhecimentos. É só você ir lá no link da minha bio e acessar esse link, você vai participar desse canal e receber informações exclusivas, tá bom? Outra coisa importante, as lives ficam gravadas no meu canal do YouTube. Ai, Vânia, boa noite, Anne Monteiro. Então, eu posso assistir a live gravada depois. Você pode assistir a live gravada depois, mas se você puder participar ao vivo, muito melhor. Afinal de contas, você pode tirar suas dúvidas. Inclusive, se você tiver perguntas, dúvidas a respeito dessa temática, por favor, deixe por aqui, tá bom? Eu vou só fechar aqui um pouco a janela da minha sala, um minuto. Porque um dia a janela estava muito aberta e entrou um morcego aqui. Vocês acreditam? Gente, você não tem noção de uma pessoa desesperada. Eu. Então, hoje a gente vai falar a respeito do tempo que a gente tem que dedicar ao nosso relacionamento a dois. Eu fiz algumas anotações aqui, lembrando que eu sempre olho pro lado, porque aqui no meu computador ficam as anotações a respeito da live, né? Luciana, Valdeci, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, gente. Primeiro, vamos para falar de uma questão muito importante que acontece muito entre os parceiros, né? Que é não dedicar um tempo para a relação a dois, né? E é muito interessante, é muito intrigante, na verdade, essa questão. Por quê? Porque às vezes os parceiros chegam, né, para poder ajustar o seu comportamento. E aí eles falam, ai, nosso relacionamento não tá muito bem. E essa é uma das perguntas que eu faço. E aí, qual é o tempo que vocês dedicam para a relação a dois de vocês? E aí os comentários são, então, a gente não tem nada formalizado, não tem nada certo, né? Quando dá tempo a gente vai, quando não dá tempo a gente, né, deixa isso para depois. Quer dizer, isso realmente não é uma prioridade e não deveria ser assim. Essa é a grande verdade, né? É igual, assim, gente, é como o relacionamento a dois é parecido, não é igual, à relação que a gente tem ali na maternidade e na paternidade, né? Às vezes, não dá pra você falar assim, então eu não consigo dar tempo pro meu filho porque eu tô muito cansado, né? Eu trabalho muito, ou então eu tô exausto. Não, essa alternativa ela simplesmente não existe. Se você tiver 5 minutos, 10 minutos do seu dia para poder se dedicar ao seu filho, você precisa se dedicar, né? Para poder saber como foi o dia, quais são as emoções, o que passa pela cabeça do filho, né? Como ele está se sentindo, fazer ajustes de comportamento, compartilhar ideias, né? Isso também vale para a relação a dois. Então, claro, né? Você não precisa fazer isso todos os dias, porque às vezes realmente não dá para você se dedicar, né? Para esse momento a dois. Mas alguns minutos junto com seu parceiro ou a sua parceira, né, para compartilhar ideias e alimentar as linguagens de amor, que é uma coisa que a gente vai falar muito aqui nessa live, é muito importante. E mais do que isso, não só esses momentos que tem que ser rotineiros, mas o momento do casal, né? Ai, Vânia, tem que ter um momento do casal? Sim, tem que ter um momento do casal. Gente, assim, eu sempre falo muito de valores, né? Os valores são muito importantes. Na verdade, tem várias coisas importantes na relação a dois. A gente tem os valores, que são como se fossem os limites dos parceiros, e é muito importante que eles estejam claros na relação. Por isso a importância de formalizar isso. Eu fiz um vídeo, inclusive, no meu Instagram, que eu falava a respeito de formalizar
os valores, né, deixando muito claro quais são os limites dos casais. Tem uma outra coisa chamada de propósito, que é diferente de valor. O que é o propósito? Propósito é assim, missão, por que vocês existem, para onde vocês vão, né, para onde vocês estão caminhando. E é muito importante que os propósitos não precisam ser os mesmos, os propósitos, mas eles precisam estar em harmonia, né? Então imagina uma pessoa que ela quer casar, ela quer ter filhos, ela quer construir uma história a dois, ela tem um propósito, formar a família dela, né? E a outra pessoa tem um propósito completamente diferente. Não, eu quero ter você, mas eu não quero formalizar nada, eu não quero me aprofundar nessa relação. Os propósitos são distintos, elas não estão alinhadas em propósito. Isso, né, se não for bem negociado, isso pode ser um problema para a relação a dois. E existe outra coisa muito importante, chamada de linguagem de amor. Tá? Que é a forma como os parceiros expressam o seu amor e também o seu perdão. E cada um tem a sua. E para que serve a linguagem de amor? E tem outras variáveis também, tá, gente? Eu falei agora de missão, propósito e linguagem de amor, que são 3 coisas importantes. Mas, assim, qual o papel, qual a importância da linguagem de amor? A linguagem de amor, Vânia, ela é o que sustenta a relação? Não, né? Não é o que vai sustentar a relação, a linguagem de amor. Mas a linguagem de amor, ela vai te motivar. Porque a relação, ela não é linear, como você não é linear, como a nossa natureza não é linear. Ela passa por períodos de desconstrução. E a ideia da desconstrução é você fazer a reconstrução, né? Porque a nossa natureza, infelizmente, a gente funciona muito, a gente aprende muito na dor. Então, qual é o objetivo das desconstruções nas relações a dois? Nos ensinarem a ser melhor mesmo, né? A olhar pra dentro e falar, isso aqui não tá legal, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Às vezes a gente precisa da desconstrução. Então a desconstrução ela vai estar sempre presente, porque a natureza do relacionamento, como a nossa natureza não é linear, e aí entra a importância da linguagem de amor, porque a linguagem de amor vai fazer o quê? Vai te dar motivação para poder estar nessa relação, né? Te faz liberar ocitocina, te faz se sentir amada e tudo mais. Então, o que isso tem a ver com o momento do casal, Vânia? Tudo, porque no momento do casal, oi Sabrina, tudo bem? Larissa, Anília, é importante você manifestar a sua linguagem de amor, encher o tanquinho de amor do outro, né? Você acha que o momento de casal é para quê? Apenas, né? Para discutir a relação? Isso é outra coisa que eu vou falar aqui nessa live, né? Qual o propósito dos momentos a dois, tá bom? Então, vamos voltar para o primeiro ponto dessa live, que é: por que é importante o momento a dois? Porque nesse momento vocês vão alinhar as ideias de vocês, alinhar os propósitos de vocês, alimentar a linguagem de amor um do outro, né? E discutir aspectos da relação, de preferência de maneira harmoniosa, porque senão você vai criar uma aversão ao momento a dois, né? Você vai falar, ai meu Deus, momento a dois é sinônimo de discussão, então eu não quero isso pra mim. Eu acho que a gente tem que ter essa sensatez, né? De escolher o momento certo para poder discutir algumas coisas que vão ser mais espinhosas na relação a dois, tá? Então, o primeiro tópico aqui, a falta de tempo é falta de prioridade. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Ai, Ivone, eu não tenho tempo. Esse argumento chega a mim, me aperta o coração. Imagina, eu sou uma terapeuta de casal, né? Eu sou uma psicóloga, então imagina, é como se um pai fala assim, não tenho tempo para ficar com os meus filhos, né? E aí você quer o quê? Qual é o resultado que você quer disso, né? Eu não tenho tempo para poder, sei lá, estar com meu parceiro ou minha parceira, sabe? A vida é muito corrida. E você quer o quê da sua relação, né? Você tem tempo para poder se dedicar para o seu trabalho, você tem tempo para dedicar para os seus momentos de lazer, e aí você vai ser um excelente profissional, você vai se divertir muito com seus amigos, mas se você não tem tempo para se dedicar à sua relação a dois, você não alimenta a sua relação a dois. Entendi a importância disso? Muito, muito relevante, né? Então, a falta de tempo para a relação a dois, ela pode ser sinônimo, sim, de falta de prioridade. Ou então uma má administração de tempo. Porque se a gente for fazer, né, organizar o nosso momento, eu sei, porque aqui, eu tô falando aqui com pessoas certamente adultos, né? Porque a gente tá falando de relacionamento, pessoas que trabalham, pessoas que estudam, pessoas que, enfim, administram uma casa, ou às vezes nem administram uma casa, que tem filhos para cuidar e tem relacionamentos para poder construir. Assim, não dá pra gente construir algo sem se dedicar para aquilo. Não é diferente para relação a dois, entende? Então, tirar um tempo para o seu relacionamento não é perda de tempo, é investimento. Então, o que acontece muito? Vocês já pararam para pensar? A gente é muito estimulado a investir tempo, dinheiro, dedicação, energia na vida profissional. E aí, o que a gente tem? Muita gente que tá
bem-sucedida profissionalmente, que está crescendo, está se desenvolvendo, que conseguiu uma carreira, está construindo uma carreira, mas com relações super disfuncionais. Por que será? Né? Porque ali para a carreira, né, para a vida profissional, existe um investimento. Investimento em todos os aspectos. Tempo, desenvolvimento de competência técnica, desenvolvimento de competência comportamental. A gente busca até melhorar nosso comportamento para poder ser profissional. Por que com a relação a dois é tão difícil? Então, assim, é muito simples. O cálculo é muito simples. Se você não se dedicar para isso, você não tem bons resultados para isso. Né? E às vezes as pessoas exigem, né, dos parceiros coisas assim. Eu quero que o outro entenda, aceite a minha falta de tempo e dedicação. Como assim entender assim? Porque eu já é um adulto, acho que tem um racional, às vezes já tem um lobo frontal, que é a parte mais racional do cérebro desenvolvida, então tem que compreender. Não tem que compreender. Se você não alimenta, os resultados certamente não vão ser os melhores. Então, às vezes a falta de tempo é falta de prioridade, sim, né? Eu anotei aqui, sim, pois o tempo está lá, ele não falta, ele vai ser apenas, não é relevante isso. Preciso de muito tempo para minha relação? Um ponto muito importante isso, né? Gente, eu acho que a gente tem que ter um momento de casal. Se você puder fazer ali uma vez na semana, que é aquela saída, que nem precisa ser uma saída, porque às vezes o casal não tá num bom momento financeiro, né? Ou então ele não tem condições logísticas de fazer isso. Então tá, você define a frequência do momento do casal. Quem define é você, isso é subjetivo, não tem uma resposta exata. Tá, eu tô dando um exemplo aqui. Uma vez na semana vocês vão fazer o programa 2 de vocês. Show. Façam. Formalizem isso. Eu acho importante formalizar. Por que é importante formalizar? Porque, às vezes, você não tem um momento de casal ao longo da semana. Bora pensar essa situação. Não tá nada formalizado, não tem aquela coisa de a gente vai sair todo sábado, ou todo domingo, ou toda sexta-feira, toda quinta-feira, quarta-feira, não tem. E aí ninguém sai, aí o parceiro tá lá jogando o videogame dele feliz, né? A mulher tá lá lendo o livro dela. E aí começam os questionamentos, tá vendo? Não tem tempo pra mim, mas tem tempo pro livro. Não tem tempo pra mim, mas tem tempo pro videogame. Por quê? Porque não foi formalizado o momento a dois. Então, a importância de formalizar é assim: me deu o meu direito do livro, me deu o meu direito do videogame, me deu o meu direito da minha série, porque o momento da gente se encontrar é um momento específico e eu preciso respeitar quando o momento específico do casal chegar. Eu acho isso muito. Por isso a importância de formalizar as coisas. Então, se vocês não têm datas definidas, definam isso. Quando é que é bom pra vocês logisticamente, né? Financeiramente também, tá? É sábado à noite? É domingo, é sexta, quarta-feira, não sei, vejam um dia aí, né? Tem casais, às vezes, que tem que organizar a questão dos filhos pra poder ter esse momento mais tenro, tá bom? Então, duas coisas eu já falei que é muito importante. Dedicar um tempo pra isso, porque dá pra dedicar, gente. É uma questão de prioridade mesmo. Administre seu tempo pra essa questão. Segundo ponto formalize o momento do casal. Acho super importante isso pra que vocês não se cobrem depois. Não estamos tendo um momento de casal e eu começo a reclamar porque o cara vive no videogame ou porque a mulher só sabe ficar no celular, não sai do celular dela, né? Cara, não tem nada certo a respeito de quando a gente vai se encontrar. Então não dá pra gente cobrar algo que não foi definido entre nós mesmos, certo? Segundo ponto. Terceiro ponto, muito importante, assim, respeitem a linguagem de amor de vocês nos encontros a dois de vocês. Então, se você não sabe o que é linguagem de amor, depois você vai lá no meu YouTube e você procura pela live gravada linguagem de amor, tá bom? A minha linguagem de amor, por exemplo, é tempo de qualidade. Então, o que eu, Vânia, gosto de fazer? Eu gosto de estar junto. Tá junto. Seja pra ir no restaurante, seja pra ir numa praça, seja pra ficar em casa assistindo um filme, seja pra... eu tô aqui, sei lá, no meu computador e a pessoa tá aqui do computador do lado, eu quero estar junto. É assim que eu preencho meu tanquinho de amor. O tanquinho de amor do meu marido eu preencho com toque físico. Então ele gosta de abraço, de beijos, de carinhos. Eu preciso entender a minha linguagem de amor e preciso entender a linguagem de amor dele. E o contrário também é verdadeiro. E claro, nesse momento... a dois de casal, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aproveitar para poder motivar o outro para a relação. Oi, Évora, tudo bem? Vivian, Chay, sejam todos bem-vindos. Como a gente motiva? Alimentando a linguagem de amor do outro. Então, eu gosto de sair para jantar com meu marido e aproveito, a gente fica juntinhos, fazendo carinho. Ele alimenta a minha linguagem de amor, alimenta a linguagem de amor dele, etc, etc, etc. Você tem que fazer o mesmo, tá bom? Do seu jeito. Por exemplo, a linguagem de amor do outro é presente e ele gosta muito do bombom de chocolate específico, você compra e dá no momento, sabe? Ou então, a linguagem de amor do outro gente, eu sempre esqueço o nome daquela linguagem de amor que facilita a logística da pessoa.
tempo de qualidade, palavra de afirmação, ato de serviço, não é ato de serviço. Ai, meu Deus, se você se lembra aí, escreve aqui pra mim. Que vergonha. Eu, psicólogo, esquecendo o nome da linguagem de amor. Calma. Tempo de qualidade, palavra de afirmação, ato de serviço, toque físico é aquele que facilita a logística do parceiro, gente. Alguém me lembra, pelo amor de Deus. Me esqueci. Tá bom? Deu branco. Deu branco. Mas enfim, facilita a logística do parceiro no seu momento de casal. Por exemplo, leva a pessoa, a pessoa tá no trabalho, vou passar aí pra ele pegar. Você entende? Você preenche o tanquinho de amor do outro no momento que você tiver a dois, tá? Outra coisa super importante é vocês têm que entender que existe um momento para você ter o quê? A DR, a discussão, e existe um momento para vocês elevarem a ocitocina de vocês e aumentar a motivação do casal. Você entende? Se você tirar, por exemplo, um momento do casal para discutir, para brigar, o propósito desse momento do casal vai se perder, porque o outro vai falar assim, não quero momento de casal, não quero momento de casal, porque no momento de casal a gente vai brigar, no momento de casal a gente vai discutir, então eu tô fora, não quero isso. Então não crie, não torne esse momento de casal num gatilho ou num elemento aversivo, porque aí ninguém motiva ninguém, vocês só vão se distanciar, vocês só vão se desconectar. Então, o que acontece no momento de casal? É muito interessante isso. Às vezes você está lá, você está conversando, batendo papo e pá, e você lembra de uma coisa que te incomoda profundamente. E aí você fala, ai meu Deus. Ou então a pessoa faz uma coisa que te incomoda profundamente, né? De repente, sei lá, ela atrasa, ela desorganiza, ela se estressa, ela fala alguma coisa que te machuca, porque é isso, relação a dois, né? Às vezes você vai estar no meio do processo e acontece uma coisa que te incomoda fortemente. Lembre-se, você está no momento de casal, então segura aquilo, né? Não que você vá passar por cima, tá bom? Se for muito relevante, você depois volta e faz o outro validar o teu parecer, mas muda de assunto pra gente criar um ambiente mais motivador pra relação a dois, pro tempo de casal. Deu pra entender, gente? Muito difícil. Ai, Vânia, mas e aí depois? A gente não vai conversar a respeito do dilema, do problema, né? Daquilo que tá incomodando? Claro que não, eu não disse isso em momento algum. Muito pelo contrário, né? Eu acho que a gente tem que conversar, a gente precisa conversar sempre para aparar as arestas, que eu digo, tá bom? Então, você vai ter um momento propício para isso, mas não é tempo de qualidade, palavra de afirmação, ato de serviço, presente, toque físico, tempo de qualidade, palavra de... Atos de serviço! Muito bom, Pam! Obrigada. Verdade. Obrigada. Depois eu leio as perguntas de vocês, tá? Valeu, Pam! Gente, minha aluna! Ai, que orgulho! Orgulho! Linda! Gostei. Enfim, voltando, onde eu tava? Me perdi. Ah, tá. Então você sustenta, segura a emoção. Nem tudo você precisa falar no momento, entendeu? Ah, eu não vou falar nunca. Claro que você vai falar. Você vai falar no momento propício pra falar, tá bom, gente? Porque senão a gente cria um estímulo aversivo e isso não é ruim. Veja se há um desequilíbrio na sua administração de tempo. Por exemplo, eu já falei isso. Priorizar trabalho, maternidade, querer ter o mesmo resultado para todas as áreas da sua vida, isso é muito interessante, né? Às vezes você não quer se dedicar para sua relação, mas você quer que ela dê certo, né? Você não quer se dedicar para maternidade, para paternidade, mas você quer ter filhos excelentes, né? Você não quer se dedicar para o trabalho, quer ter bons resultados, isso não existe, tá? Assim como você precisa ter empenho e dedicação no trabalho, na maternidade, na paternidade para ter bons resultados nessas áreas da vida, no relacionamento a dois não é diferente. E assim, eu tô falando ali, tem dois momentos, tá, gente? Tem um momento que você sai com o casal, alimenta a linguagem de amor, não fica fazendo discussão da relação. Tem um momento que você vai discutir a relação, isso aqui não tá legal, a gente precisa alinhar, vamos conversar, vamos negociar a respeito dessa questão. E tem o dia a dia, né? Que é aquele momento que você tem, se for 10 minutos, é 10 minutos com atenção concentrada. Se for 5 minutos, é 5 minutos com atenção concentrada. Para perguntar coisas simples, como foi seu dia, como você tá, o que tá acontecendo. Sabe que é uma coisa muito interessante, que eu sempre falo isso pros casais, né, que eu converso, que às vezes as pessoas não saem da ponta do iceberg. Eu já falei isso várias vezes, quem acompanha meu trabalho sabe disso. Boa noite, Mary, seja bem-vinda. O que é sair da ponta do iceberg? É entender a emoção por trás do comportamento da pessoa, né? E aí a gente se surpreende pra caramba.
Porque como a gente não sai da ponta do iceberg, não conversa, não sabe o que o outro pensa, sente, por que se comporta daquela forma, a gente leva muitos sustos, assim. De repente, isso é muito comum. Você quer ver uma coisa? Na verdade não é muito comum, mas acontece. A pessoa chega e ela não comunica o que sente, ela vai guardando, 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 chega uma hora ela fala assim, não quero mais. Acabou. Eu comecei com um cliente meu sobre isso. Ele falou assim, Vânia, ela foi acumulando, acumulando, acumulando. Eu tinha várias variáveis comportamentais minhas que não eram legais. Eu não sabia, porque eu não era comunicada a respeito disso. E um dia ela chegou e falou pra mim, não quero mais. Acabou, e acabou mesmo, não voltou de jeito nenhum. Tanto que depois, quando eu me relacionei com a minha atual companheira, que é a esposa dele, uma das primeiras coisas que eu falei é assim, cara, se você não estiver satisfeito, por favor, me fala. E por que isso acontece? Porque a gente, às vezes, não tem uma comunicação transparente, a gente não separa um tempo para poder conversar com o nosso parceiro, para poder entender o que está por trás do comportamento dele. Uma vez, eu vou dar um exemplo para vocês, num contexto fora de relacionamento. Uma vez eu atendi um pai e uma mãe, e a filha deles tinha sido internada com transtorno alimentar, né? E aí, eu acho que eu já falei esse relato aqui algumas vezes, eu sempre gosto de alguns relatos específicos, eles são muito didáticos. E aí, eles estavam muito surpresos, porque ela, como assim ela foi internada com transtorno alimentar, né? E aí, o mundo do pai e da mãe vai ao chão, né? Numa situação dessa. E aí eu fui conversar com eles e eu falei, vocês conversam com ela? Conversa, claro que a gente conversa, mãe. Conversam sobre o quê? Cara, a gente sabe que tudo, a gente sabe quem são os amigos delas, a gente sabe das provas dela, a gente sabe das notas dela. E eu falei, interessante. Como são os amigos dela? São excelentes e as notas muito boas. Eu falei, nossa, interessante, aquilo que vocês conversam, ela vai muito bem, né? Os amigos, as notas. Mas vocês não sabem como ela se sente. Aí eles ficaram assim, como assim? Porque ela, no caso, ela tinha a questão da bulimia, né? E isso geralmente está muito associado com a baixa autoestima, com a autoimagem distorcida, eu não estou satisfeito comigo mesma, e aí eu preciso me ajustar a um padrão autoestima fragilizada. Então, assim, vocês não sabem como ela se sente, porque certamente uma autoestima fragilizada a gente tem aí. Por que não sabe? Porque a gente não para perguntar, para aprofundar a ponta do iceberg. Ai, sei lá, meu parceiro, minha parceira tá mais introspectivo, minha filha, meu filho, meu pai tá mais na dele. E aí não tem pergunta. Já pararam pra pensar? A gente não costuma se perguntar assim, o que você tá sentindo? Né? O que tá passando aí pela sua cabeça? Não. A gente já chega às vezes afirmando, que é isso? Tá calado por quê? Olha a pergunta, como é que eu me aprofundo nessa ponta do iceberg? Mas quando eu pergunto como o outro se sente, o que está acontecendo, e faço perguntas e faço isso sem julgamentos, porque esse é um outro problema que impede a gente de se aprofundar nesse iceberg, né? Porque às vezes a pessoa, ela começa a falar, e quando ela fala dos medos dela, às vezes os medos para você são inadmissíveis, mas para ela não. E aí o que você faz? Pá, você vai lá e vai com o seu julgamento. Sério que você está pensando isso? Não, então, eu não acredito que você está pensando uma coisa dessa. Ou não faz o menor sentido isso que você está pensando. A outra pessoa para. Ela não se aprofunda no monstrinho dela, porque ela se sente julgada, ela não se sente acolhida. Então, quando você começa a entender essas coisas, a sua conversa com o outro começa a ser mais eficaz. E aí você vai começar coisas do tipo, como é que você está se sentindo? E por que você pensa desse jeito? Entendi. Como você pode resolver essa questão, sabe? Sem chegar com a resolução, mas deixa o outro trazer as possibilidades, fazer o outro pensar. Eu sei que é muito difícil isso, porque a gente não foi programado para isso, a gente não foi ensinado, imagina. Quem foi ensinado aqui, né, ao longo da sua história de vida, a parar para poder escutar as emoções do outro? A gente não tem tempo para isso, imagina, tempo é dinheiro, Vânia. Então não dá pra gente ficar, as pessoas que se resolvam emocionalmente, mas isso é parceria dentro da relação a dois. E eu acho que nesses pequenos momentos, acho que em 10 minutos, gente, você consegue extrair Você me ajuda muito, ai, gente, obrigada. Muito obrigada. Então, nesses pequenos momentos, 10 minutos você consegue fazer o outro ter um insight. O que é insight? O que é uma boa terapia? Quando a gente fala de terapia, boa terapia é aquela terapia que te faz ter muitos insights, percepções. Sabe aquela coisa que está na sua cara e você não consegue enxergar? Você pode arrancar muitos insights da pessoa que está ao seu lado. Como? Colocando
fazendo ele colocar pra fora aquilo que ele sente. Não só chegar com o seu julgamento, você é assim, você tá pensando desse jeito. A gente tem um discurso muito acusatório, já falei isso algumas vezes aqui. Você é assim, você faz desse jeito, eu tô cansado disso, eu não quero mais isso, chega de uma vez por todas, e ninguém para e fala assim, cara, como é que você tá se sentindo no meio de tudo isso, né? E tenta administrar o diferente. É difícil, eu sei, mas temos algo chamado plasticidade cerebral. Sabe o que significa isso? Todo mundo tem capacidade de mudança. Então, essa frase é horrorosa. Por favor, não reproduzam isso. Ninguém muda. Ai, gente, chega, me dói um negócio desse. É porque a pessoa realmente não entende de comportamento humano, né? E nem de funcionamento cerebral. É óbvio que as pessoas mudam. A gente trabalha com mudança. Vemos mudança todos os dias. Dá pra mudar? Dá. Agora, a pessoa tem que estar muito determinada a fazer isso, porque mudar dói. O cérebro não gosta de gastar energia. O cérebro detesta gastar energia. Por que você acha que as pessoas têm dificuldade de fazer atividade física? Porque o cérebro não gosta de gastar energia. Então, quando a gente pensa na mudança, a gente já pensa, ai meu Deus, em desistir do processo. Dividam o tempo em atividades importantes, circunstanciais e urgentes. Isso aqui é muito interessante, né? Já vou ler as mensagens de vocês. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, aproveite para escrever aqui, que daqui a pouco eu vou ler todas elas, tá? Dividam o tempo em atividades importantes, circunstanciais e urgentes. Isso aqui é muito interessante. Isso está relacionado com administração de tempo, planejamento do casal. Isso é outra coisa super importante, né? Existem estudos sobre planejamento, né, que dizem que o melhor planejamento tem o mensal, tem o diário, tem o semanal. Que um dos mais eficazes é o planejamento semanal. Então é importante que o casal também entre nessa onda de planejar a semana, né? Então, assim, vamos sair essa semana, acho que na quarta-feira, que dá pra babá ficar, sei lá, até mais tarde, ou então que eu consigo deixar as crianças na casa da minha mãe, ou você sai mais cedo do trabalho, né? Sempre fazer essa organização dentro da sua relação a dois e separar um momento para o casal. Vamos tirar as dúvidas de vocês? Vamos fazer um resumo? Eu vou fazer um resumo antes eu vou tirar as dúvidas de vocês e depois eu faço o resumo, tá bom? Pode ser para quem tá entrando agora. Muitas anotações aqui. Isso acontece muito da parte dele. Ele lembra de algo que não o agradou, mesmo sendo no início da relação. Pois é, né, gente? Assim, isso é uma coisa interessante. E aí fala no momento da saída de vocês, entende? Vocês lembram do que eu falei anteriormente? Tudo bem, às vezes a gente vai lembrar uma coisa que, sei lá, foi meio espinhosa, que aconteceu na história da nossa vida, mas no momento da saída, sério, se todas as vezes que vocês saírem para poder alimentar a linguagem de amor de vocês e tudo mais, vocês forem lembrar de coisas que foram conflituosas para você, sinceramente, você vai ter motivação para poder sair? Não, né? Ai, gente, autocontrole é tudo. Sabe? Suspende a emoção. Sabe o que é isso? A falta de inteligência emocional. É que a gente não é bom nisso mesmo. A gente, todos nós. A gente não foi educada mesmo para isso. Às vezes a gente não sabe nem definir quais são nossas emoções. Isso é muito comum. Às vezes a pessoa fala, eu tô triste. Na verdade, a emoção primária dela nem é a tristeza, é o medo, né? A tristeza é um reflexo do medo. Mas enfim, então isso às vezes é a raiva, que você lembrou de alguma coisa, sentiu raiva, e aí você quer equilibrar o sistema relacional. Quem assiste minha live sabe do que eu tô falando e pensa, não vou ficar na merda sozinho. Você vem na merda junto comigo, então o que eu vou fazer? Eu vou te provocar também. Aí o que faz? Porque naquele dia, né, você fez desse jeito, se não tivesse feito, talvez as coisas não aconteceriam dessa forma. Acabou o momento do casal. Então, assim, tem que ter uma sensatez. Pô, suspende a emoção, muda de assunto. Uma cliente minha falou uma vez isso, eu falei pra ela, muda de assunto. Muda de assunto mentalmente. Ela falou, caramba, a estratégia do muda de assunto foi sensacional. E é isso. Às vezes você lembrou de uma coisa, cara, que droga que eu fui lembrar disso uma hora dessa e tal. E você pergunta, e aí, amor, como foi aquela situação lá do, sei lá, do apartamento? Resolveu a questão? Aí ele já vai te dar um feedback que já vai te fazer pensar em outra variável. Muda de assunto, certo? Vânia, mas a outra pessoa não faz isso. Então começa a fazer você, porque tem o equilíbrio do sistema relacional também para funcionalidade. Sabe aquela frase do quando você muda, tudo muda? É verdade. Isso é cientificamente comprovado, né? Eu vou tentar resumir aqui, porque é muito profundo o negócio. Nossa relação, ela é sistêmica. Então, se eu tô com raiva de você, eu me sinto aqui abaixo porque a emoção chuta comigo. O que eu faço? O certo seria eu subir, né, através do equilíbrio emocional. Mas não vou ficar na merda sozinho, não. Você vem junto comigo, te puxo pra baixo. Como eu faço pra te puxar pra baixo? Te faço sentir raiva. Eu tô com raiva de você, você vai sentir raiva de mim, pronto. Ótimo. Tem gente que até fica feliz, o outro fica irritado. Empatei. É isso que a gente, infelizmente, faz. O contrário também é verdadeiro. A gente tem uma relação sistêmica.
eu fiz uma coisa muito boa, muito legal pra você, né? A outra pessoa não quer ficar aqui. O que ela faz? Ela entrega coisas muito boas. Ela entrega coisas muito legais, porque a relação é sistêmica. Então eu quero buscar o quê? Sempre o equilíbrio. Aquela famosa frase, claro que eu tô explicando muito superficialmente, tá? Porque isso é mais profundo. Aquela famosa frase, quando você muda, tudo muda. Então, às vezes, muitas pessoas aqui que assistem minhas lives, elas falam, ai, Vânia, meu parceiro, minha parceira não tá comigo nessa, eu assisto sozinha, né? Ou sozinho. Será que vai funcionar? Gente, a sua mudança muda tudo. Quando você começa a mudar, você motiva o outro para a mudança também. Vai por mim, isso é o dado empírico, baseado nas minhas sessões. Às vezes está tudo bem, acontece isso. Uma pena, né? Eduque o seu parceiro. Boa noite. Comunicação não violenta. A gente precisa identificar nossos sentimentos. A gente precisa identificar nossos sentimentos sem sombra de dúvida. E é muito importante para o momento do casal também, né? Gente, na verdade, eu sei que é muita coisa, mas assim, você vai aos poucos aprendendo. Você vai aos poucos se desenvolvendo. A primeira coisa que você precisa saber é quais são as emoções. Tá bom? Vamos lá, aula básica da inteligência emocional, tá? Inclusive, vocês já devem ter visto que do dia 20 ao dia 26 eu vou fazer umas aulas a respeito de relacionamento a dois e tem um canalzinho para quem for participar das minhas aulas. Eu vou fazer um áudio lá sobre inteligência emocional na relação a dois e competências técnicas, tá? Se você não faz parte, por favor, faça. Enfim, a primeira coisa que a gente precisa saber é assim, quais são as nossas emoções. São 5. Alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. Repito. Alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. Depois das emoções, a gente tem o que a gente chama de sentimentos. Sentimentos é a conjunção das emoções. Por exemplo, frustração é um sentimento, porque ele é a mistura da tristeza com a raiva. O que isso tem a ver, Vânia? Tudo. Tudo na sua vida, inclusive. Aprenda a se perceber. Definir suas emoções. Caramba, eu tô triste. Mas depois que você definir suas emoções, aprenda o porquê de você estar sentindo aquilo. Eu tô triste porque eu criei uma expectativa nisso aqui. Eu esperava que a pessoa me desse essa resposta em relação à minha atitude, ela me dá uma resposta completamente diferente. E aí você ressignifica. Como é que a gente ressignifica isso? Quem é meu cliente ou meu aluno sabe como a gente ressignifica. Você cria um bode, mas não cria expectativas. Entende? Eu vou fazer isso porque a pessoa vai reagir dessa forma. Esquece isso. Você não consegue controlar o comportamento do outro. Entende? Eu vou fazer isso porque eu acho que é bom. Se a pessoa reagir bem, ótimo. Se ela reagiu mal, ótimo. Eu fiz exatamente aquilo que eu achava que era bom. Deu pra entender? Então, aí, quando você consegue entender a sua emoção, por que você sentir isso e ressignificar, o seu momento a dois melhora. Porque às vezes vai ter o pensamento lá que te dá raiva. Por que eu tô com raiva? Porque eu lembrei, olha isso. Eu tô com raiva porque eu lembrei de uma coisa que aconteceu no início da relação. E aí você ressignifica. Cara, você tá no seu momento a dois, alimentando a tua linguagem de amor. Sério que você vai problematizar isso agora? Claro que não. Ok, raiva, obrigada por lembrar que existe. Tudo isso mentalmente, é muito rápido. Ok, raiva, obrigada por lembrar que você existe. Pode passar, eu não vou olhar pra você. É isso que você tem que fazer isso. Na sua relação a dois e na vida, tá bom? Espero ter ajudado. A importância do desenvolvimento emocional é o sujeito não só reconhecer e regular as próprias emoções, mas também envolve reconhecer e saber lidar com as emoções do outro. Com certeza, gente. Pelo amor de Deus. É isso, você não só tem que se desenvolver para poder, claro, ter autocontrole, mas também para poder ter empatia, compreensão em relação ao outro. Entender que por trás do comportamento da pessoa existe uma emoção, né? Existe uma emoção. Às vezes a pessoa não faz determinada coisa que você gostaria que ela fizesse, não é porque ela é ruim, ela é má, ela é egoísta, ela só pensa nela, é uma pessoa muito péssima, eu não sei porque eu estou nesse relacionamento. Às vezes não é só isso, não. Às vezes é. Mas no geral, é porque a pessoa está com medo, é porque a pessoa está triste, é porque ela tem um trauma, é porque ela tem um histórico familiar que mostrou pra ela a vida inteira que aquilo que ela acha certo que aquilo que ela acha certo, né, na verdade não é certo, é super errado, mas ela não percebe, porque a nossa percepção não é desenvolvida. Sabe o que acontece, gente? Assim, nós somos pessoas com pouca inteligência emocional,
pouca empatia, consequentemente, porque se eu não tenho inteligência emocional, eu não tenho tanta empatia. Eu até tenho, mas que empatia é essa, né? Que eu não consigo me entender, quanto mais entender o outro. Mas ok, nós somos pessoas com pouca inteligência emocional, pouca empatia, querendo se relacionar sem competência técnica nenhuma, porque a gente não foi bem educado para se relacionar. As gerações anteriores são muito adoecidas emocionalmente. Isso não é uma opinião pessoal, isso é unânime, né? Você sabe disso, né? E aí a gente aprendeu umas coisas muito não legais a respeito de relacionamento a dois, às vezes na nossa própria família, no nosso próprio histórico familiar. Então nós não fomos educados para poder se relacionar. E aí quando a gente se relaciona é uma catástrofe, porque a gente não se desenvolveu para aquilo. Cara, você tem que estudar. É isso. Entende? Você acha que você, para ser um bom profissional, você não tem que se desenvolver? Claro que tem. E você acha que para relação a dois é diferente? Pô, graças a Deus isso está mudando, né? Que bom que tem pessoas aqui, 21 e 23, de uma quarta-feira, aprendendo a se desenvolver como casal. Isso é maravilhoso, né? Enquanto isso, tem outras lives de, sei lá, maternidade, paternidade e etc, etc, etc. Que bom. Eu tenho dificuldade em não ser crítica. Sou muito até comigo mesma. Então, e aí, com certeza isso, se você é crítica, talvez no seu momento a dois você leve isso pra você mesma. Olha, você já racionalizou sua disfuncionalidade, tá? Falta só autocontrole e domínio próprio. E é a parte mais complicada, porque a gente não gosta de... Lembra que o cérebro não gosta de gastar energia? Porque as pessoas têm dificuldade de mudar, porque a gente adora a zona de conforto, né? Então, se você é muito crítica, qual é o seu exercício? Deixar a emoção passar, porque você vem com pensamento crítico e o que você quer verbalizar? Vou falar porque eu não vou ficar só pra mim. Não, cara, às vezes não tá no momento de você falar. Espera, vai viver o momento. E aí depois você anota. Assim, quer anotar? Anota. Anota, mas não fala na hora do momento do casal. Tá bom? E aí quando você estiver mais calma emocionalmente, porque também não adianta você falar depois com raiva. Péssimo isso. Né? Você vai ser dominado pela sua emoção. O racional vai lá para baixo. Então, quando a sua emoção estiver mais rebaixada, você volta e faz o outro validar teu parecer com calma e tranquilidade. Temos 2 ouvidos, mas agimos como se tivéssemos 2 bocas. Mensageiros de Zeus. Olha, profundo. Temos 2 ouvidos, mas agimos como se tivéssemos 2 bocas. Não temos a cultura do ouvir. A paciência nos dias de hoje é deixada de lado. Assumo isso como homem. Muito bom. Verdade. Por isso, dialogar com a criança sobre as emoções e ajudar a nomeá-las sem sombra de dúvidas. Temos mais dúvidas? Estudar o Casales. Ai, minha aluna linda, gente. Muito obrigada. Gente, dúvidas sobre o momento a dois? Resumo. Fiquei de fazer um resumo. Bora lá. Resumo. Assim como você se dedica para o seu trabalho, assim como você se dedica para a sua carreira, você precisa se dedicar para a sua relação a dois. As pessoas se dedicam para suas carreiras, se desenvolvem profissionalmente e tem a vida pessoal uma catástrofe. E aí não sabem por quê. Porque não estudam a respeito de relacionamento a dois, porque não desenvolvem competência técnica, não buscam desenvolver equilíbrio emocional e, obviamente, o resultado será esse. Então, é muito simples. Você quer ter bons resultados no relacionamento a dois, estude e alimente isso. Então, tira o momento do casal. Não precisa ser todos os dias. É bom que todos os dias você pergunte pelo menos tudo bom... Tá, eu tô te sentindo estranho, o que tá acontecendo, tá sentindo alguma coisa, o que você tá pensando, falem das emoções, não falem só da parte mais objetiva, tenta entrar na parte subjetiva, ponto 1. Ponto 2, momento do casal. Com que frequência, Vânia, cada um define a sua? Tem gente que vai sair 2 vezes na semana, tem gente que vai sair 1 vez na semana, 2 vezes no mês, 1 vez no mês, não tem orçamento pra sair todo esse tempo, Vânia, não tem problema, meu amor, você vai no supermercado, você compra pipoca, faz na sua casa e coloca uma série da Netflix, tá tudo resolvido. Você tem o momento do casal do mesmo jeito. Entende? Não vamos problematizar. Não tem momento do casal. Nem pipoca tem. Então pega um tênis, coloca e dá uma volta na praça com seu companheiro ou sua companheira. Não vamos problematizar. Separe o momento do casal. Tá bom? Ponto 1. Ponto 2. Respeitem a linguagem de amor, aproveitem para respeitar a linguagem de amor de vocês, tá bom? Se ele é, sei lá, presente, você pode dar um presentinho, não precisa ser coisa cara, uma coisa que mostra que você se importa, e as outras linguagens de amor têm que ser alimentadas da maneira como vocês já sabem, tá? Outra coisa, existe um momento para você discutir as demandas disfuncionais da relação, e existe um momento para você motivar o outro nessa relação a dois. Se você tá falando do momento do casal, que é sair, falar de linguagem de amor, não fala de problema. Por favor. Mas eu lembro, Vânia. Então você lembra,
você expulsa o pensamento, você muda de assunto, você anota, e quando você estiver mais calma ou calmo, você vai lá e faz o outro para lhe dar o teu parecer. Mas eu fico com raiva, então aprenda a ter equilíbrio emocional. Deixa a sua raiva passar. Porque também tem gente que não fala, mas faz cara feia, dá uma alfinetada, fala mal, critica, aí ninguém merece. Aí você já também estragou o seu momento. Ah, mas eu não falei nada. Tem gente que ainda diz assim, eu não falei nada, só disse que ele precisava se tocar. Entende? Eu não disse nada, Vânia, eu só falei a verdade. Ai, tudo bem. Mas assim, essa verdade foi dolorosa, ela teve uma intenção disfuncional por trás dela. Entende? Na hora do momento a dois, você não faz isso. Você deixa para o outro momento quando você for fazer DR e de preferência quando você estiver mais calmo emocionalmente. Que mais? Veja se há um desequilíbrio na sua administração de tempo. Respeite a linguagem de amor. Separar um momento para um casal. Se for muito difícil ficar a dois, tá? A falta de tempo é falta de prioridades. Acho que é isso, né, gente? Faltou alguma coisa? Eu respondi as perguntas de vocês. Recapitulando aqui, essa live vai ficar gravada no meu YouTube e você vai ter acesso. Muito obrigada, beijos. Você vai ter acesso à live gravada no meu destaque do Instagram, lá em live gravada, tá? Eu vou ter aulas. Ah, isso é muito importante! Uma semana online de educação para casais, que é os segredos da relação a dois. Vou falar só de coisa legal. Certo? Do dia 20 ao dia 26, você vai se inscrever. Eu acho até que vou deixar o link disponível na minha bio. Vou pensar sobre isso, tá bom? Um prazer enorme ter vocês aqui. Boa noite, até o nosso próximo encontro. Deem sugestões de temas de live. Eu aguardo você na segunda-feira às 20h47. Beijos!